Boa noite, pessoal. Hoje dando alguns conceitos já para vocês irem se familiarizando. Nós sabemos que essa apostila, né, essa matéria, ela tem um vocabulário próprio, né, um vocabulário da psicanálise mesmo, de Lacan, né, um pouquinho de Freud, que não costuma ser o usual que a gente pode tá vendo a todo momento. Então, por isso, às vezes, uma pequena dificuldade de compreender os termos, os conceitos, mas a gente vai caminhando e aos poucos tudo vai ficando mais claro. Então, aqui hoje, né, nesse segundo capítulo, sobre o infantil e a clínica, então vamos falar assim de fundamentos da teoria e do método, né? Como que aconteceu tudo como se deu a clínica, né, infantil. A gente vai ver aqui no conteúdo que no começo o Freud, o Lacan não se utilizava muito da clínica infantil, né? Como nós falamos na aula passada, eles não entendiam até então que a criança também era possível de ser modificada, possível de ser analisada, né? Então, nesse comecinho de capítulo, a intenção né, é compreender a relação que há no âmbito da psicanálise entre esses dois conceitos, o infantil, né, e a criança dentro da clínica e como isso vai direcionar o nosso tratamento, né? O tratamento ali dentro dessa clínica, sempre relembrando um conceito muito importante que nós falamos na aula passada, que a gente vai direcionar sempre o tratamento e nunca direcionar aquele paciente, aquele analisando, né? Essa não é a nossa função. Então, nesse início, a teoria ela vem compreender, né, tentar entender no âmbito da clínica, né, o entendimento do infantil e como que ele vai fazendo essa influência. Então, o primeiro objetivo, né, até mesmo principal, é definir esse conceito de infantil acerca da teoria psicanalítica. Depois ele vem verificar a relação que há do ponto de vista da teoria psicanalítica, especialmente em Freud e Lacan. Então a gente vai observar muito citações e ensinamentos que Freud e Lacan deram essa contribuição para a teoria da psicanálise, né? Então, o que Freud e Lacan entendia sobre o conceito de infantil em sua função como elemento estruturante do inconsciente, que deriva o tratamento. Então, a gente vai estar vendo também muito a respeito do inconsciente, de como essa estrutura psíquica se dá, né, e como a gente vai se referir a ela. Depois vem identificar a presença e repercussão do conceito de infantil na experiência prática do processo analítico por meio da análise de casos clínicos, né? Então, de que forma, já que eu vou falar muito sobre a subjetividade, então, de que forma que isso pode ser palpável, né? De que forma que eu verifico, que eu identifico que a minha terapia está dando certo, que a minha análise está dando certo, que eu estou tendo resultados, né? Então, a nossa forma de verificar, de mensurar isso,
é na prática clínica mesmo, quando a gente vai vendo a modificação do ser humano, né, a modificação daquele indivíduo. Então, a psicanálise, ela lida com a subjetividade do homem. Então, a subjetividade não é tangível, né? A gente não tem como mensurar, como a gente poderia mensurar outros objetos de outras ciências. O que não quer dizer que os fatos da subjetividade não possam ser compreendidos na sua lógica, né? Então, não é porque eu não posso tocar, eu não posso mensurar, eu não tenho dados estatísticos sobre isso, que eu não vou aceitar aquilo como real, né? Então, no caso da psicanálise, há algo que precisa ser destacado. Então, a psicanálise, ela lida com um aspecto da subjetividade que é reconhecido pelo senso comum como algo obscuro por natureza, qual seja o inconsciente. Então, é nesse sentido que Lacan começa a definir essa tal psicanálise como uma ciência, né? Então, quando a gente fala sobre inconsciente, subjetividade, no senso comum, as pessoas tendem a achar tudo muito estranho, tudo muito surreal, né? Por conta desse falta de entendimento, essa intimidade com os processos psíquicos e os processos do inconsciente, né? Então, a dificuldade, né, da psicanálise em dar um estatuto científico, né, que a modernidade reclama contemporaneamente. Então, a sociedade vive pedindo dados, ela quer, entre aspas, ver para crer, né? Então, é essa a dificuldade que a psicanálise tem hoje, né, de se tornar uma ciência tão respeitável quanto as outras, né? Então, por conta do seu objeto de estudo não ser palpável, não ser mensurável, né? Então, Freud e Lacan, eles não pouparam esforços no sentido de demonstrar a cientificidade, né? A ciência que existe por trás disso, né? Por trás da psicanálise, ou seja, a possibilidade do conhecimento do inconsciente com o rigor e a lógica próprias do fazer científico, né? Então, eles vêm explicar teorias, demonstrar de formas práticas nesse esforço mesmo de que as pessoas cada vez mais conheçam os conteúdos que envolvem todas essas técnicas e essa ciência. Então, a teoria, neste caso, ela se mostra nos resultados produzidos pela própria prática, né, que é ali o dia a dia da clínica, nas análises, né, e nos estudos de casos também. Então, e outra dificuldade no caso da psicanálise é que a subjetividade ela é singular. Então, o inconsciente ele é vivido de modo único e particular. Então, o inconsciente ele vai se transformando, ele vai se modificando e ele vai se constituindo a partir de cada vivência que aquele indivíduo tem, né? Então, por isso que depende muito. A gente não tem uma receitinha de bolo que vai dar certo para todo mundo, né? Tem algumas particularidades nisso. Então, os esforços de Freud e Lacan foram empreendidos nesse objetivo, né, de demonstrar como essa estrutura opera. Então, aqui o que a gente vai chamar de estrutura é exatamente o nosso inconsciente. Então, de que forma que ele funciona, como que ele se transforma ou não, como ele se dá, né, se deriva. Então, a linguagem, ela é enquanto manifestação da relação intersubjetiva que tem existência real. Então, a gente não tem outra forma de acessar o meu inconsciente ou o inconsciente do próximo sem o intermédio da linguagem, né? É pela fala que a gente vai identificar
certas neuroses, por exemplo, certos processos, funcionamentos do inconsciente. Então, a respeito do não verbal, né? Porque ao falar, o indivíduo ele revive aquela experiência. Então, para exemplificar a questão do não verbal, vou ler para vocês uma citação que está na apostila. Então, a significação, ela está muito, obviamente, relacionada à linguagem. Psicanálise e linguagem, como qualquer outra teoria psicológica, não podem ser separadas. Longe disso ser uma crítica ao seu estado científico. O uso do comportamento linguístico pela psicanálise é, de fato, um reconhecimento do traço fundamental dos seres humanos que, primariamente, respondem a significados. Como sabemos, esta foi a principal razão por que Freud teve que abandonar com relutância a abordagem fisiológica e adotar, num sentido pragmático, a técnica da associação livre. Então, como a gente viu na semana passada na aula, ao primeiro momento, Freud era um médico, então ele se voltava muito para a área fisiológica daquele indivíduo, daquele ser humano, né? De que forma que ele reagia. Tinha uma causa física, né? Então, é muito espantoso ver que justamente Freud era extremamente corpo, né? Fisiológico, sensações ali que possíveis de ser demonstrada a olho nu, do que psicológica, né? Então, essa associação livre, para que vocês entendam, é como o paciente, o analisando, ele falava ao que vinha na sua mente, o que ele gostaria de falar, o que ele estivesse pensando no momento, e o Freud é que ia fazendo essas pontes, essas relações com o que ele ia dizendo. E apesar, né, de ser verbal essa ação da associação livre, da pessoa falar, Freud estava ligado muito mais nos aspectos não verbais, ou seja, comportamentos, do que nas próprias palavras. E como isso? Né? A questão do não verbal, de que quando a gente começa a falar sobre um assunto, um trauma, algo que nós vivemos, ou uma lembrança boa, a gente vai começando a reviver aquele momento, né? A reviver aquele momento. Então, por exemplo, se eu falo de uma lembrança boa, legal, que deu bons efeitos para mim, ao falar, eu posso manifestar um sorriso, né, uma expressão contagiante de alegria, né? E é a mesma coisa com uma coisa triste. Eu provavelmente vou fechar o meu rosto, não vou sorrir tanto, vou contar aquilo com uma expressão de preocupação, né, de medo. Então, esses meus comportamentos é a expressão não verbal daquilo que eu estou revivendo ao falar daquilo. Então, por isso a importância da associação livre. É uma forma, digamos assim, mais prática e rápida de acessar essa estrutura que é o inconsciente, daquilo que está ali, né? Por mais que esse paciente, se analisando, não assuma que isso está ocorrendo, está acontecendo, é possível a gente acessar essas informações, mesmo quando há nega da própria pessoa. Então, o significado que ele investigava, embora verbalmente expresso, era não verbal. E o significado é um fenômeno natural em referência a um organismo suficientemente complexo para ter desenvolvido categorias ou uma classificação em que possa situar uma nova experiência e assim avaliar essa nova experiência ou dar-lhe significado, né? Então, a forma como que eu interpreto uma questão ou outra, uma situação na minha vida, então é aquele significado que eu dei para aquele momento, naquela ação, naquilo que estava acontecendo.
Então, apesar disso, né, ela permanece a dificuldade com relação a ter de distinguir a experiência psicológica da sua interpretação, que é o que chamamos de formação das noções. Então, ela não será sempre fácil determinar com exatidão o limite entre essa experiência psicológica e a sua interpretação. Então, essa formação de noções vai agir nesse meio termo, né? Então, aí cria-se o método, né, utilizado para a compreensão do inconsciente, que consiste na interpretação da palavra. A interpretação da palavra, ela também vai se diferenciar, né, vai se modificar ao ponto de como foi constituído, formado esse inconsciente e esse ser humano, esse indivíduo. Né? Por isso que a gente fala que ele é único e particular. Então, ao se definir a palavra ou o discurso do sujeito como um elemento explicativo fundamental do inconsciente, não se pode perder de vista que a verdade ou o verdadeiro sentido da palavra nunca se apresenta. Para a psicanálise, não há um último sentido para a palavra, nem última palavra que contenha o sentido verdadeiro daquela coisa referida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que por exemplo, a mesma coisa, ela pode ser dita, pode ser experienciada, né? Pode ser vivenciada por várias vezes, por várias pessoas, ou até mesmo por várias vezes na mesma pessoa, né? Um dia, é por isso que a gente tem uma expressão que a gente fala assim, um dia após o outro, né? Nada melhor do que um dia após o outro. Porque um dia após o outro, a gente tem contato, tem relações interpessoais com outras pessoas, a gente passa por algumas situações, né? Então, a cada dia, o ser humano, o indivíduo vai se modificando, né? Esse inconsciente vai adquirindo novos conteúdos, deixando outros de lado, mas a qualquer momento ele é possível de ser acessado, né? Então, é como se o nosso inconsciente tivesse várias gavetinhas que a gente fosse guardando o que não estou usando isso nesse momento, vou guardar na minha gaveta. Quando eu precisar, eu sei que está na gaveta número 1, número 2, né? Então, é assim que se dá essa estrutura do inconsciente. Então, o que a gente consegue extrair dessa linguagem fonética, né? Dessa verbalização, que são os significantes. E ele será elementar para a realização da leitura do inconsciente. Então, é através dessa linguagem que a gente vai extrair todos esses conteúdos que às vezes não estão nem de fácil acesso para a própria pessoa, por conta da negação que há ali naquele momento envolvida. Não há dúvida de que uma parte essencial da descoberta de Freud se prende ao fato de ter ele sabido depreender, formalizar essa afinidade de estrutura entre o infantil e o inconsciente. Então, aos poucos, Freud, né, depois com o intermédio de Lacan, que foi seu seguidor, ele vai desmistificando a subjetividade desse inconsciente. Então, ao ponto que ele vai explorando, falando, investigando esse inconsciente, ele vai também desmistificando, quer dizer, deixando que o entendimento seja mais fácil, né? Mais acessível a todas as pessoas. Então, o autor ele se coloca na posição contrária da concepção desenvolvimentista, né? Que vê a neurose como algo que progride de forma linear. Então, a interpretação maturativa do desenvolvimento acreditava que fosse possível conter a progressão programada do distúrbio ou do sintoma por meio de uma mecânica que combina regressão e fixação. Então,
não havia, como a gente falou na semana passada, não há um desenvolvimento que vai sendo dividido por idades, né? Até 5 anos sou isso, até 10 anos sou uma criança, e depois eu vou subindo, né? Para a formação do inconsciente, para o inconsciente, não há essa programação totalmente linear. Então, a partir da crítica de Lacan à abordagem maturativa do desenvolvimento, foi possível para a psicanálise compreender o que há de específico no tratamento com crianças, né? Então, aí vai se explorando mais a respeito do tratamento com as crianças. Então, a psicanálise ela pode estender seus domínios específicos seus domínios para muitos dos sintomas que até então eram reservados, né? Que o autor chama de psiquiatria medicalizante. Então, os estudos de Lacan contribuíram, além disso, para uma maior circunscrição do registro do sintoma propriamente infantil. Então, aí começa a registrar e a identificar os sintomas, né? Que um pouquinho mais à frente a gente vai verificar como que a gente pode chamar esse sintoma, como que esse sintoma aparece, né? Que é uma das formas de acesso ao inconsciente. Primeiro começa nessa linguagem, né? Para a gente ter noção do que está acontecendo, noção dos caminhos ali que está percorrendo esse inconsciente. E o sintoma vem explorar isso que ele está sentindo. O sintoma ele vem mostrar, né, escancarar o que a gente não consegue ver de fora. Então, essas formulações teóricas de Lacan, né, puderam encontrar um eco direto junto dele no trabalho de analistas mulheres que clinicavam com a criança. Então, nessa fase, eles buscavam muito os estudos, as investigações em mulheres que já faziam esse trabalho com crianças, né? A mulher, por natureza, tem uma especialidade de estar investigando mais, né? E averiguando todas essas questões. Então, as mulheres eram que mais tinham contato, né? A exemplo disso, a Melanie Klein, que é uma especialista na clínica infantil, e eles se pautavam muito também nela para explicar. Então, a gente percebe que nesse momento a psicanálise já começa a se render aos encantos da clínica infantil, né? Então, em torno de Lacan, desenvolveu-se um conjunto de experiências com crianças portadoras de distúrbios psicopatológicos, que até então não era objeto da clínica psicanalítica. Então, a psicanálise ela definiu melhor o campo da sua atuação, passando a se ocupar inclusive com a psicose infantil, aí começou-se a dar um início na clínica infantil, né? Já observar os fenômenos psicopatológicos, né? Então, o autor ele vem alertar para o risco da psicanálise, né? E que qual for. Enquadrar a psicopatologia infantil de modo estanque. Então, essa era uma preocupação da psicanálise, de não entender as psicopatologias como, de repente, uma causa. Se eu tampar, se eu medicar, por exemplo, esse distúrbio, essa pessoa está curada, né? Então, isso é fazer um estanque. Tampar aquele problema por agora, mas o buraco vai estar sempre lá, né? A lacuna e o momento de agir pode ter passado.
Então, por outro lado, há no psiquismo infantil uma especificidade que resiste na interpretação do autor no caráter lábil desse psiquismo, né, que é a capacidade encontrada na criança de estar sempre aberta a reordenamentos possíveis, seja qual for a característica mais ou menos marcante da sua patologia. Então, essa é uma vantagem, né, podemos dizer assim, uma vantagem do tratamento com o infantil, dessa possibilidade, dessa facilidade de se modificar a todo momento. Então, a distinção entre criança e infantil é que o infantil ele pode ser considerado enquanto algo da infância que permanece no psiquismo, um traço característico do inconsciente dependente da idade cronológica do ser. Então, vocês percebem que a todo momento a gente volta a tocar no assunto de que o infantil, ele nada tem a ver com a idade cronológica daquele indivíduo. Então, como a gente já viu até esse momento que a psicanálise foi se rendendo à terapia, o analista clínico de crianças, vamos contar um pouquinho da história, né? Como que surgiu tudo isso. Então, aqui a gente pode falar até um pouquinho antes do século XIII, onde a criança ela não figurava na representação artística. Então, é como se até o século XII não houvesse um lugar para a criança na sociedade. Quando as crianças aparecem, elas são representadas na arte medieval, por exemplo, figuram como corpos adultos. Então, quando havia aquelas pinturas, né, desse século, então as crianças não haviam diferença entre crianças e adultos. Eram crianças, mas tinham corpos de adultos. E aí, do século XII para o século XIII, pouca coisa muda na forma do artista representar a criança. Então, o pintor ele não hesitava em dar a nudez às crianças nos raríssimos casos em que era exposta a musculatura, por exemplo. Então, uma criança cheia de músculo, não tinha aquele angelical, né, aquela doçura da criança, aquela inocência, né? Então, a criança, ao longo de toda a Idade Média, ela não era representada com realismo. Então, a gente pode perceber também que a criança, nesse século, na Idade Média, ela também não tinha relacionamento com outras pessoas. Raramente ela poderia sair de casa. Inclusive nas escolas se ensinavam em casa. Não tinha esse costume de sair, encontrar outras pessoas, né? Nas pinturas também, os homens. Então, como a gente ia identificar uma criança, se eles tinham corpos de adultos, como fazer essa diferenciação entre a criança e o adulto, né, nessas pinturas, nessa época medieval? Os homens, eles eram de tamanho reduzido. Então, ali se identificava que estava retratando uma criança por conta da diferença de tamanho. E não tinha muita relação com a vida real, né? Então, a infância era um período de transição que era logo ultrapassado e cuja lembrança também era logo perdida. Então, as crianças, essa parte da infância, do juvenil, não existia, né? Era algo que eu posso dizer indesejável, então teria que passar logo, né? E engraçado que nos dias de hoje, quando eu estava lendo sobre isso, me fez pensar que atualmente, na modernidade, a gente acha a coisa mais linda hoje, criança, bebezinho, que veste as roupas de adulto, né? Uma bermudinha jeans, uma camisa, inclusive as roupas iguais à da mãe, iguais à do pai.
Então, a gente pode perceber que na Idade Média era dessa forma que ocorria, mas a gente não olhava aquilo como uma criança, e sim um indivíduo, um adulto, mas de tamanho reduzido, que deveria logo ultrapassar essa fase e ter as mesmas responsabilidades que um adulto. Então, nesse século XIII, começavam a surgir na arte representações que projetam uma criança mais próxima da realidade, no sentido moderno, né? Aí vai crescendo. A criança ela é representada de um modo um tanto angelical. Não raro, a criança aparece com um corpo de adolescente. Então, aí depois do século XIII, ela já começa a ter uma carinha, né, um pouco mais angelical, já um corpo mais de adolescente, sem tantos músculos, né? Então, era a idade das crianças mais ou menos grandes que eram educadas para ajudar na missa, que eram destinadas às ordens, espécies de seminaristas, né? E, enfim, elas começavam a ter certas responsabilidades, né? Recebiam ordens já, porém com corpo de adolescente. Então, você vê que a intenção era exatamente passar muito rápido por essa. Aí um terceiro tipo de criança apareceu na fase gótica, que aí já começa a retratar a criança nua. Então, a partir do século XV e XVI, começa a desenvolver uma iconografia da infância que a chamava de iconografia leiga, em oposição à iconografia religiosa, que é a transição da sociedade feudal para a sociedade moderna. Então, nessa transição, as famílias elas eram grandes, havendo muitas crianças, né, presente nas suas famílias. E por isso que até o século XVIII, a morte da criança ela não suscitava no âmbito da família um sentimento de perda tão intenso como há nos dias de hoje. Então, eram tantas as crianças que quando havia o falecimento de uma outra criança, isso não ocasionava um sentimento de perda, uma tristeza, como é hoje, né? Por conta, como se ela fosse realmente substituível. Então, a representação medieval da infância, ela dá a ideia de uma antecipação da maturidade. Na verdade, era esse o objetivo dessas pessoas da época, né? E acelerar a maturidade na formação dessa criança. Então, é como se a criança ela, né, tivesse amadurecida antes do tempo. Então, o organismo humano ele sempre se desenvolveu desde a concepção até a idade adulta e por sempre atravessou um período de imaturidade. Isso é normal. Quanto a nomear a infância propriamente dita como uma etapa da vida individual, isso é um efeito da ciência moderna e da Revolução Francesa. Então, chamar a infância como uma etapa, uma fase da vida, né, foi se dar bem depois do seu início aí no século XII e XIII. Então, a partir do século XIV até o XIX, a criança aos poucos ela começa a ter um relacionamento, né? Então ela passa a figurar a criança passa a figurar na presença de adultos, familiares, reunidos em passeios, jogos, quer dizer, ela começa a fazer parte dessa sociedade. O termo infância foi adquirido novos significados. As famílias foram se tornando menores e aumentando seus laços afetivos. Para Doutor, uma autora a esse respeito sobre a criança na psicanálise, a infância, sob o aspecto social e afetivo,
mudou quando a família mudou, tornando-se a única estrutura social a permitir contatos humanos e sociais afetivos. Então, nesse momento, a família ela vai adquirindo cada vez mais um poder de afetividade, né? As relações vão se tornando cada vez mais afetivas. A criança ela ocupa na existência, né, da família uma centralidade que não se conhecia nas sociedades anteriores. Então, antes que ela não era nem vista, porque não podia comparecer a um jantar de família, não podia ter contato com os outros, agora ela é uma integrante daquela família. Então, na família, o futuro da criança projeta a esperança das realizações dos pais. Essa é a visão moderna de hoje. Muitas crianças são bombardeadas com as expectativas que os pais tinham sobre a sua própria vida e que começam a transferir isso para a vida dos seus filhos, das suas crianças. Então, segundo o doutor, ele cria um prolongamento do infantilismo na criança e um comportamento infantil nos pais, sobretudo nas mães. Então, aqui a gente vai, ao longo dessa teoria, a gente vai estar falando de mãe e pai, mas eu gostaria de lembrar sempre que vai ter uma diferença, né? Não necessariamente é o pai e a mãe biológico, um homem e uma mulher que são casados e tiveram esse filho, ou que adotaram. Então, naquele ambiente que é uma mãe solteira, não tem o pai, mas tem um tio, um avô, né? Uma outra pessoa próxima que exerce esse papel de pai, né? E assim com a mãe também. Se não tem a mãe biológica dessa criança, tem uma tia, uma avó, né? Uma irmã que vai estar exercendo esse papel de mãe. Então, a gente não pode se esquecer desses conceitos. Então, nesse prolongamento do infantilismo e da infância, muitas vezes as crianças elas vão reprimindo, né, cada vez mais as suas próprias vontades em nome das vontades, das expectativas daquele adulto que está exercendo esse papel de pai e mãe. Então, é muito duro de suportar a pesada carga das esperanças frustradas de seus pais. Mais ainda, isso origina um círculo vicioso, cria um mal-estar, prolongamento do infantilismo na criança e do comportamento infantil daqueles pais, né? Então, se por um lado, na antiguidade, a criança não era considerada socialmente, por outro, possuía uma liberdade irresponsável, sem as pressões das expectativas paternas e da sociedade. Então, uma criança que precisava dessas pressões, mas que ao mesmo tempo se frustrava com essas expectativas e, como consequência disso, tinha que reprimir as suas próprias vontades em nome das outras. Sendo que por volta do século XVI, a criança encontrava-se inserida no meio social muito mais amplo, e os papéis do pai e da mãe eram facilmente substituídos, né? Então, já na era industrial, com seu foco social voltado para as necessidades e ansiedades internas da própria família, as crianças passaram a ter sua importância no contexto da sociedade e, portanto, a sofrer com as restrições dos comportamentos e assimilar as expectativas de realizações de sonhos de seus pais. Então, cria uma certa dependência, né? Muitas crianças, adolescentes, não compreendem, não chega a ser consciente essa repressão das suas próprias vontades, né? Um pai que é advogado e passou a vida inteira, né? Aquele filho passou a vida inteira vendo seu pai advogar, seu pai tratar dos clientes, e ele fala: eu quero ser advogado também. E no fundo, pode ser que esse não seja o dom desse filho, mas ele foi influenciado pelo meio, né? Ele foi influenciado pela experiência que teve ali
no seu dia a dia, né? Então, a doutora, quando ela fala sobre essas ações das crianças, essa repressão, ela fala que eles eram muito individualizados, cada qual a seu modo, mostrando aparências que por vezes eram aparências de classe, mas que jamais impediram um certo falar franco, né? Então, aos poucos, elas vão se mostrando. Sobre a infância e o infantil, né, a noção de infância. Então, na medida que o homem ele amadurece, vai perdendo a capacidade de se sensibilizar e de criar. E na medida em que amadurece, o homem tende a um certo embotamento, né? Então, a criança, aquela que não tem medo de nada, que vai em frente sempre, não se preocupa com as mudanças. E na medida que o ser humano, né, aquele indivíduo, vai amadurecendo, vai acontecendo um embotamento, como um retraimento, né? De repente um medo, enfim, ele vai embotando mesmo. Então, ser criança, ela representa aqui uma atitude em face da vida, né? A atitude da descoberta, da criação, coisas que o sujeito realiza por meio da linguagem. Então, correr, voar, brincar com as palavras é o que pode levar o adulto a ser criança. Então, através, mais uma vez, da linguagem aqui sendo mostrada, né? Através da linguagem a gente pode reviver certas coisas que passamos lá na infância, né? Então, hoje vamos fazer uma brincadeira de criança, porque todo adulto gosta das brincadeiras de criança, né? Esse é um momento que, com o amadurecimento, ele consegue voltar a ser criança, nem que seja por um momento. Então, ser criança representa na sua literatura a coragem, a ousadia de inverter, inventar e criar formas novas da linguagem. Então, este algo a mais ali daquela criança permanece, né? Pode, por um lado, impedir que o homem se deixe dominar completamente pelo embotamento, né? Que é uma forma dele estar experienciando novas possibilidades, e pode, por outro, representar a existência e fixação de um transtorno e, consequentemente, dar origem a um mal-estar. Então, quando a gente fala da fixação, ela é possível de ocasionar um transtorno, né? Então, a gente precisa passar por todas as fases, né? Mesmo que isso não seja delimitado, mas experienciar de fato, de verdade, ter esse contato íntimo com cada fase, sem restrições, sem deixar nada para trás, para que não cause no futuro uma neurose, um transtorno, né? A palavra criança, etimologicamente dizendo, fala a respeito da criação, né? Do imaginário, de coisas novas, de criar algo. Então, para ambos, né? Tanto para Freud quanto para Lacan, a infância ela demarca um tempo do sujeito, com início, meio e fim. O infantil, ao contrário, não se define em função do tempo. Ele tem a ver com um estado que permanece ao longo do tempo, porque é da estrutura psíquica do sujeito. A psicanálise, ela lida com o infantil, o que é o mesmo que dizer que ela lida com a estrutura psíquica do sujeito, não importando a idade cronológica que ela tenha. Então, há permanências da criança em cada pessoa, e que algumas dessas permanências são fundamentais para a existência do ser, que é a capacidade de criar e de ser imaginativo. Então, todos nós temos essa capacidade, é possível, né? E a gente vai definindo com esse ser criança, possibilita que façamos isso. O termo infantil ele também corresponde ao que na criança não se desenvolve,
ou seja, permanece como um traço característico do sujeito. Como, por exemplo, um traço de perversão, né? Ou outro. Então, segundo Freud, o sujeito ele manifesta na infância uma significação dupla em relação à formação de sintomas neuróticos, né? Então, o que seria essa significação? É esse período da infância que é dupla, né? Então, por um lado, durante esse período, pela primeira vez, se tornam manifestas, né? Se tornam reais ali as tendências instintuais que a criança herdou com sua disposição inata. E, em segundo lugar, os outros instintos seus são pela primeira vez despertados e postos em atividades pelas impressões externas e experiências causais. Então, ela tem essa dupla função, essa dupla possibilidade, né? Então, os instintos, que elas se tornam manifestas pelos instintos da característica do ser humano, né? Do indivíduo. E, a partir do século XIX, a idade do sujeito, do ponto de vista cronológico, passa a ser considerado na definição do conceito da criança. E não no infantil, né? Apenas no conceito da criança. Então, a obra do Freud, ela contribuiu para a subversão desta ideia de infância pura e inocente, quando chamou a atenção para os desejos sexuais reprimidos das crianças posteriores, considerados causadores de certos distúrbios psíquicos. Então, na obra dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud ele observa que os distúrbios que surgem em função dos desejos sexuais infantis não satisfeitos podem ser correlacionados diretamente com a formação da estrutura psíquica do sujeito. Fazendo um parênteses a respeito dessa obra dele sobre os 3 ensaios, então, ele trata muito da sexualidade, mas o que eu gostaria de frisar é que não é aquela sexualidade como do homem e da mulher para procriação da espécie, né, para ter um filho, enfim. Ele vai falar sobre a sexualidade no sentido de prazer, de ter prazer naquilo, de fazer algo que tem algum sentido para mim, de ter uma satisfação, né? Então, logo no primeiro ensaio, ele fala do prazer do corpo, né? Daquela criança que vai se reconhecendo, né? Enquanto corpo. É uma fase que a criança ela vai se identificando, se vendo como pedaços e depois ela consegue se visualizar enquanto um corpo só, né? Mais para frente a gente vai identificar certinho essas questões. Aí no segundo ensaio, ele vai começar a falar sobre as fases. A fase oral, a fase anal, a fase genital, né? A fase oral é um sucinto resumo para vocês. A fase oral sobre o prazer da boca, né? Na região da boca, até o próprio fato de mamar, de tomar o leite, né? Tomar alguma coisa, então é um prazer nessa fase oral. O anal quando ela descobre esse prazer, ela descobre também que ela pode ser independente, que ela que é a fase que ela começa a ir no banheiro sozinha, e enfim, uma fase do anal mesmo, desse órgão. E a genital, que ela vai se descobrindo as suas partes genitais, né, e vai se diferenciando das outras crianças, vai se identificando nessa forma. Então,
no terceiro, são as transformações na puberdade. Aí já começa a adolescência, né? Que é o desenvolvimento do corpo, descobre o prazer do outro, né? O prazer no outro, começa a se interessar em ter um relacionamento com outra pessoa, um relacionamento amoroso, né? E é onde surge o complexo de Édipo, que é quando o filho ele concorre com o pai, né? Então, no caso do filho homem, ele concorre com o pai e se apaixona pela mãe. Então, ele vai nessa disputa incessantemente com o pai, né? E por isso Freud fala que por isso que ele é muito mais ligado à mãe do que o pai. E isso acontece também com a filha. Então, ela vai ter uma concorrência com a mãe e se apaixona pelo pai. Então, a análise se volta para a sintomatologia do paciente, ao admitir o infantil enquanto determinante da sua estrutura psíquica. Então, parece que as neuroses, elas são adquiridas somente na tenra infância, até a idade de 6 anos, ainda que seus sintomas possam não aparecer muito tarde. Até muito tarde, né, a neurose da infância pode tornar-se manifesta por um outro tempo, ou pode mesmo nem ser notada. Em todo caso, a doença neurótica posterior se liga ao prelúdio da infância. Então, quer dizer, alguma fixação em uma dessas fases, né, ou outras, ou a não passagem por essas fases, ela pode desencadear depois de muito tempo na fase adulta. Depois que esse indivíduo já é um ser humano adulto, pode desencadear um transtorno, uma neurose. Então, Freud ele reconhece, por um lado, que é um período da infância próximo à idade de 6 anos, que é decisivo para a estruturação psíquica da subjetividade. E, por outro lado, ele se refere a um fator infantil da sexualidade manifesto por meio da neurose, né? Então, a gente está na página 47, né? Ainda falta um tantinho para a gente terminar o capítulo, e eu gostaria que vocês entendessem bem perfeitamente esse conceito, né? Principalmente sobre a passagem das fases, que é necessário passar por elas para que não há fixação, né? E não há neurose. E a gente continua na próxima semana, na próxima aula, no tópico 2.2.3, que é o inconsciente e o infantil, né? Então, por hoje é só. Boa noite a todos e espero que até aqui o conteúdo tenha sido bem explicado e que vocês tenham compreendido. Boa noite.